Olá, turma, tudo bem? Você já aprendeu um pouco sobre o período composto e viu que o período composto pode ser composto por coordenação ou por subordinação. Na videoaula de hoje você vai aprender sobre orações coordenadas. Vai entender que as orações coordenadas podem se apresentar de duas formas, de forma assindética ou de forma sindética. E vai ver também a subclassificação das orações coordenadas sindéticas. Vem comigo que é hora de aprender. Orações coordenadas. O que são orações coordenadas? Orações coordenadas são orações que formam um período composto de uma maneira que uma não depende da outra sintaticamente. Ou seja, as orações de um período, quando são coordenadas, cada uma delas tem sua própria estrutura sintática, sem depender da outra. Podemos ver isso nos exemplos. Veja que no primeiro exemplo nós temos um período formado por duas orações. A vida passa depressa, o tempo não volta jamais. Perceba que as duas orações que formam o período, percebemos que tem duas orações porque temos a presença de dois verbos, o verbo que forma uma oração, o verbo que forma outra. E essas duas orações, cada uma delas tem sua estrutura completa, sem depender uma da outra. Veja, a vida passa depressa. Quem passa a vida? Eu tenho aqui o sujeito, eu tenho o verbo, eu tenho um complemento para essa frase. Veja que na outra eu tenho volta é o verbo. Quem volta ou quem não volta? O tempo. Sujeito, verbo, não volta jamais. O complemento. Lembrando que é complemento circunstancial, não é o complemento verbal. Mas perceba que nós temos duas orações e uma delas, a primeira, tem sua estrutura completa, tem todos os elementos que precisa, não precisou da outra para lhe completar. Perceba agora que na segunda também eu tenho todos os elementos, o sujeito, o verbo, o complemento. Esta segunda oração não precisou da primeira para lhe completar. Então essas duas orações são orações coordenadas, porque uma não depende da outra sintaticamente. Veja que na minha segunda oração eu tenho algo do mesmo tipo. Quero somente um abraço, mas não há ninguém por perto. Perceba que quero é um verbo. Note que essa oração eu já sei quem é o sujeito. Quero, eu. Ele não apareceu, mas eu sei quem é. Eu quero o quê? Um abraço, complemento, verbo, sujeito. Perceba que eu já tenho a estrutura completa até aqui. O verbo da outra oração é o verbo, a forma verbal a, do verbo haver. Veja, não há ninguém por perto. Note mais uma vez que essa segunda oração também está completa. Não tem sujeito porque o verbo haver é impessoal na frase. Não há sujeito, há um verbo e há o complemento para aquele verbo, sem precisar da primeira. Professor, mas aqui faltou o sujeito. Faltou o sujeito, mas não foi a outra oração quem me disse quem é o sujeito. Não é a outra oração que funciona como o sujeito. Eu descubro por causa do próprio verbo dela. Então nós temos orações coordenadas, aquelas orações em que uma é independente da outra. A primeira tem sua estrutura completa, a segunda também tem sua estrutura completa. Observe, porém, que nos dois exemplos aqui nós temos uma diferença. Perceba que essa primeira oração desse primeiro período se ligou ao segundo simplesmente por uma vírgula. Não existe um elemento de ligação entre as duas orações, porque esse o é o artigo que vem antes de tempo. Não é um conectivo para ligar. Não há, portanto, conectivo ligando as duas orações. Perceba agora que no segundo exemplo nós temos um conectivo. Quero somente um abraço. Não há ninguém por perto. Veja que a oração é aqui, não há ninguém por perto. Apareceu aqui a palavra mas, que é uma conjunção.
Palavra que liga duas orações ou dois termos de uma mesma oração. Aqui está ligando duas orações. Então nós temos orações coordenadas, porém de duas formas diferentes. Quando as orações coordenadas se ligam sem a presença de conectivo, ela é chamada de oração coordenada assindética. Quando as orações se ligam a partir de um elemento de conexão, com a ajuda de um elemento de conexão, nós temos uma oração coordenada sindética. Vamos lembrar que sindeto é ligação, é elemento de ligação. Então, sindética quando tem conjunção, quando tem um elemento de ligação. Assindética, lembre que o azinho é um prefixo que indica a falta do elemento de ligação. Então, assindética não tem conjunção. Sindética quando tem a ajuda de uma conjunção. Orações coordenadas, portanto, podem aparecer de duas formas: coordenadas assindéticas, sem conjunção, coordenadas sindéticas, ligadas, unidas com o auxílio de um conectivo, de uma conjunção. As orações coordenadas, quando são sindéticas, ligadas por conectivo, ligadas por conjunção, podem se classificar em 5 tipos. Elas podem ser coordenadas sindéticas aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas. Vamos conhecer um pouco de cada uma delas. Orações coordenadas aditivas são aquelas que estabelecem uma relação de adição, como o próprio nome sugere, uma relação de soma. E podemos ver isso na frase: o policial deteve o indivíduo e colocou as algemas. Perceba que nossa primeira oração é o policial deteve o indivíduo. Nossa segunda oração é e colocou as algemas. Repare que a primeira oração tem sua estrutura completa. Nós temos o sujeito, o verbo e um complemento. Veja que a segunda oração nós temos o verbo e o complemento. Professor, faltou o sujeito. Não faltou. Se eu pegar o verbo, colocou, quem colocou? Eu sei que é ele. Você pode perguntar, se perguntar ainda, professor, então precisou da primeira para eu descobrir quem é. Não precisou da primeira oração inteira. Apenas eu sei que o sujeito é ele e esse ele se refere ao policial. Então, nós temos um sujeito oculto que faz referência a essa, mas não precisou dessa oração inteira para completar ali. Tudo bem, até aí só falei da oração coordenada, mas por que é aditiva? Repare que esse e, essa conjunção que foi colocada aí, estabelece uma relação de soma. Eu entendo que o policial deteve o indivíduo, o policial colocou as algemas. Eu tenho uma soma de ações que esse policial fez. Por essa razão, eu tenho orações coordenadas aditivas. As principais conjunções que ligam as orações aditivas são as conjunções e, a conjunção nem, quando é uma soma de coisas negativas, a locução conjuntiva, como também, e a locução conjuntiva, mas também. Certo? Tudo junto, não é o mas sozinho. Oração coordenada adversativa é aquela que estabelece uma relação de oposição, uma relação de contraste, fatos contrários se ligando entre si. Note que quando eu digo a filha saiu, mas a mãe não notou, perceba que nesse período nós temos a filha saiu, primeira oração. A filha saiu, primeira oração. A mãe não notou, segunda oração. Perceba que dá a entender na frase que se a filha saiu, esperava-se que a mãe tivesse notado. No entanto, na frase a gente tem a ideia de que os fatos são opostos, os fatos são contrários. A filha saiu, a mãe não notou. Isso aconteceu e esse outro fato aqui não aconteceu, a mãe não notou, certo? Então nós temos
orações coordenadas ligadas pela conjunção mas. Então nós temos orações coordenadas adversativas. As principais conjunções que ligam as orações coordenadas adversativas são as conjunções mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. E essas conjunções podem aparecer em posições diferentes. Quando é o mais sempre aparece introduzindo a oração coordenada. Se a conjunção for o porém, ou contudo, entretanto, essa conjunção poderia ser deslocada, poderia aparecer de que maneira? A filha saiu. A mãe, porém, não notou. Então veja, as demais conjunções, a conjunção mais sempre no início, as demais conjunções podem estar intercaladas no meio da segunda oração. Porém, tem um detalhe, para essa conjunção aparecer intercalada, ela vai ficar entre vírgulas e o que separa uma oração da outra vai ser o ponto e vírgula, porque denota uma pausa um pouco maior. Orações coordenadas sindéticas alternativas. As alternativas expressam uma ideia de alternância, de escolha. O que é uma ideia de alternância? Uma ideia em que um fato para ocorrer anula a ocorrência do outro. Como a gente tem nesses exemplos. Siga o mapa ou peça informações. Observe que o ou, que foi colocado aqui, estabelece essa conjunção ligando as duas orações, estabelece uma alternância. Ou você faz uma coisa, ou você faz a outra. Siga o mapa ou peça informações. Nós temos uma ideia de alternância, escolha. O mesmo acontece na segunda frase. A garota ora estudava, ora trabalhava. Observe que a conjunção que foi colocada dessa vez liga a segunda oração com a primeira, sendo que na primeira também já apareceu essa mesma conjunção, estabelecendo a ideia de que se fazia algo em um momento, se fazia outra coisa em outro momento. Então, isso, aquilo, estava alternando, estavam fazendo as ações alternadamente. Daí a ideia de alternativa, quando estabelece escolha ou alternância, a ideia de escolha ou a ideia de alternância. E as principais conjunções são a conjunção ou sozinha, como apareceu aqui. Em algumas situações aparece o ou duas vezes, ou faça isso, ou faça aquilo. Em outras situações, ora, ora, como aconteceu aqui. E ainda em alguns outros momentos, quer, quer. Vai fazer isso, quer você queira, quer você não queira. Aqui também se estabelece uma ideia de alternância. Coordenadas sindéticas conclusivas são aquelas que estabelecem uma relação de conclusão, ou seja, a segunda oração precisa ser uma conclusão que se tirou, uma conclusão que foi tirada a partir do que está sendo dito na primeira oração. Observe, todos ali ouviram as ordens, todos ali ouviram as ordens, portanto farão tudo certo. Perceba que quem fez essa afirmação está chegando a uma conclusão. Bom, se todos ouviram, farão certo. O farão tudo certo é uma conclusão, não fizeram ainda. Eu acredito que vão fazer baseado nesse fato de que ouviram as ordens. Então veja, minha segunda oração é uma oração conclusiva, uma oração coordenada sindética conclusiva. Por que conclusiva? Porque estabelece uma conclusão que se tirou com base no fato expresso na oração anterior. Essa conclusão foi marcada pela conjunção, portanto, conjunção que estabelece relação de conclusão. As principais conjunções que podem aparecer nas orações conclusivas são portanto, então, por isso, logo, e também a conjunção pois. Mas a conjunção pois somente se ela estiver depois do verbo. Veja, eu poderia colocar qualquer uma dessas outras conjunções. Todos ali ouviram as ordens. Então, farão tudo certo.
Mas para colocar a conjunção pois, eu precisaria deslocar a conjunção para depois do verbo. Isso pode acontecer com qualquer uma delas também. Todos ali ouviram as ordens. Farão, pois, tudo certo. Ou ainda eu poderia dizer, farão tudo certo, portanto. Eu posso colocar qualquer uma dessas orações, dessas conjunções, depois do verbo. Porém, elas podem estar no começo da oração. Já a conjunção pois só é conclusiva quando ela está depois do verbo. Se ela estiver antes do verbo, terá valor explicativo, que nós vamos ver ainda mais à frente. A próxima oração que vou explicar. Então, podemos usar qualquer uma dessas conjunções, inclusive a conjunção pois, mas a conjunção pois só pode aparecer depois do verbo. Oração coordenada explicativa é a oração coordenada que estabelece uma relação de explicação. Entenda-se explicação como afirmação, confirmação e não como causa. Observe que no meu primeiro exemplo eu tenho choveu essa noite, primeira oração, choveu essa noite, pois o chão está molhado. Veja que aqui na frente, na minha segunda oração, introduzida pela conjunção pois, eu tenho uma afirmação do que eu disse antes. Primeiro eu levantei uma hipótese, nem parece ser uma certeza, choveu essa noite, pois estou tentando explicar por que acho isso, certo? Então veja que o chão está molhado não é a causa da chuva, é o contrário, a chuva é que é a causa do chão estar molhado. Note que o que temos aqui na frente é uma confirmação do que eu disse. Choveu essa noite, estou reafirmando, pois o chão está molhado. Então aqui eu tenho uma ideia de explicação para o fato expresso na oração anterior. É uma oração coordenada sindética explicativa. E aí você já sabe por que coordenada, porque a primeira funciona sozinha. Choveu essa noite, não precisa de uma outra para eu entender. O chão está molhado, eu também consigo entender sintaticamente, suas estruturas estão completas. Coordenadas com valor de explicação, coordenada sindética explicativa. Sindética, porque tem o conectivo pois. O outro exemplo nós temos, dedique-se aos estudos, que obterá bons resultados. Veja que, primeiro, eu usei uma oração, nesse exemplo aqui nós temos uma oração que dá um comando, um conselho, dedique-se aos estudos. E em seguida traz uma justificativa. Por que eu estou te dando esse conselho? Uma reafirmação. Por que a pessoa deve se dedicar aos estudos? Porque obterá bons resultados. Então note que eu tenho minha segunda oração como uma explicação para o fato expresso na oração anterior. E introduzida dessa vez pelo conectivo que. As principais conjunções, as conjunções mais comuns que aparecem introduzindo as orações coordenadas explicativas são as conjunções pois, porque, que poderia estar aqui, porque, e a conjunção que. Então é isso, pessoal. O conteúdo que temos para hoje sobre orações coordenadas é o que vocês acabaram de ver. Espero que a aula tenha contribuído com a sua aprendizagem. Agora é hora de exercitar.